Graças a Deus. Uma alegria estar com vocês novamente, envolvendo meu amigo Lúcio Cândido. O Lúcio é jornalista, escreve artigos espíritas para o jornal Cotia Agora e trabalha numa casa chamada Atitude de Amor em Cotia. Vai falar de um tema fundamental para todos nós e difícil, a convivência familiar. Então vamos prestar bastante atenção. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema é um tema que serve para mim, é um tema que serve para cada um de vocês, é um tema que serve para todos nós, e também é um tema que serve para quem vai estar assistindo pelo YouTube futuramente. E é algo que para todos nós, algumas vezes, nós tratamos como um problema. A minha família é um problema. Só que se nós pararmos para analisar o que foi trazido para cada um de nós, através dessa experiência que nós estamos vivenciando, nós vamos entender que a família não é um problema, mas sim uma oportunidade de viver experiências e aprendizados que servem para o nosso crescimento, tanto material quanto espiritual. Nós não precisávamos estar vivenciando nesse pequeno núcleo que nós estamos vivenciando. Primeiro, pelo seguinte, porque nós já pertencemos à família universal. Fomos criados por Deus e todos nós somos sua criação. Então, já somos uma família independente do núcleo que nós estamos vivenciando. O GESB hoje é uma família para todos nós, porque de tempos em tempos nós estamos nos encontrando. Entre vocês pode até haver uma familiaridade maior, de estar se encontrando umas vezes, mas não deixa de ser uma família. Indo um pouquinho mais longe, o nosso mundo também é uma família. Só que nós precisamos vivenciar em pequenos núcleos. Por que nós precisamos vivenciar em pequenos núcleos? Porque ali existirão pessoas que estão prontas, preparadas para nos ensinar o caminho que nós vamos seguir, ou nós nos propusemos a ensinar o caminho para aquelas pessoas que estão convivendo conosco, porque na espiritualidade já acreditávamos que estávamos preparados para exercitar essa condição. Aí, quando nós estamos na espiritualidade, não importa a condição que nós estamos, há necessidade de se fazer uma reunião com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, ou com as irmãs ou os irmãos que irão fazer parte daquela família. E nós organizamos tudo que nós vamos vivenciar aqui. Quando nós vamos nos reencarnando, existe o esquecimento do passado, que é muito importante para todos nós. Porque se eu soubesse aquilo que eu precisava fazer para aquela mãe, ou para aquele pai, ou para aquele irmão, ou para aquela irmã, como exercício de evolução, talvez não valeria a pena a experiência que nós estamos vivenciando agora.
Então, aquilo que nós estamos vivenciando agora vai fazer parte desse processo evolutivo. E nós precisamos refletir e parar de reclamar um pouquinho. Que não pediu para nascer naquela família, não pediu aquela mãe, não pediu aquele pai, não pediu aquele irmão, aquela avó, aquele tio, aquela tia, quem quer que seja. Nós não pedimos realmente, só que nós imploramos muito para que isso acontecesse, porque precisa acontecer determinadas situações ali que vão nos impulsionar no decorrer da nossa existência. Então, podem ter certeza, nós não caímos de paraquedas na família que nós estamos vivenciando. Nós escolhemos estar ali, nós escolhemos como uma oportunidade de exercitar o nosso maior sentimento que nós temos dentro de nós, que é uma sementinha chamada amor. Senão ela não brota, senão ela não consegue sair para fora e o nosso amor não passa a ser igual àquele que Jesus trouxe aqui na terra. Como tem naquela passagem, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele olha para todo mundo e fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele fala, é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. E nós estamos em processo de exercício para aprender a ter esse amor. Não egoísta, mas um amor livre de determinadas cobranças, livre de orgulho, livre de egoísmo e às vezes até de vaidade. Então, o que acontece com todos nós? É aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. No meio dessa família, nós temos filhos difíceis, nós temos a ingratidão por tudo aquilo que a gente faz. Nós vamos trabalhando, nós vamos vivenciando o nosso dia a dia, esperamos a gratidão daquelas pessoas que convivem conosco o dia que nós tivemos, ou pelo nosso esforço em manter a paz e a harmonia dentro daquele ambiente. Em relação a alguns filhos difíceis, ou pais difíceis, que a gente podemos falar também, isso inclui tanto uma mãe como um pai, nós não tivemos essa única família que nós tivemos hoje. Nós não temos essa única família, nós tivemos outras. No decorrer da nossa existência, o que acontece? Nós vamos cometendo deslizes conosco mesmo, no caminho que nós estamos seguindo, nós vamos cometendo deslizes com outras pessoas no decorrer das encarnações que nós vamos tendo. Quando isso acontece, existem relacionamentos que eles se rompem. Esses relacionamentos se rompendo, tem determinados momentos que eles se tornam em grandes inimizades, que dura o tempo que nós não podemos calcular. Mas a sabedoria divina é tão grande, é tão gigantesca, que Ele nos dá a oportunidade do esquecimento e a oportunidade de nascermos novamente dentro daquele meio. Aí nós vamos encontrar dois tipos de pessoas dentro daquele ambiente que faz parte da família física e da família espiritual. Porque aquele que faz parte da família física, ainda não fazendo parte da família espiritual, aquele lá nós estamos num processo de reparo.
Nós vivemos ali, talvez a existência inteira nos degladiando, cada um com seu ponto de vista, sem querer ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, querendo que aquilo que é a minha ideia seja o que tenha que ser feito, sem aproveitar a oportunidade para conversar, para harmonizar o que nós vamos fazer. Então, o que acontece? Na verdade, aquela pessoa foi colocada ao nosso lado para nós fazermos alguns reparos. Aonde que ele está me incomodando? Será que é nos pensamentos que na maioria das vezes nós emitimos numa hora de raiva, numa hora de angústia? A gente nem fala nada, mas os pensamentos estão ali fluindo na nossa cabeça. E a gente vai pensando determinadas coisas, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo, né? A pessoa nem está ouvindo, né? Aquilo que nós estamos pensando, não está vendo, muito menos está lendo, mas nós estamos emitindo aquela energia que nós passamos a emitir quando nós estamos pensando. E se a pessoa estiver receptiva, ela sente o que nós estamos pensando. Tanto é que eu posso falar para todos vocês, eu amo essa família do GESB, odiando todos vocês. E conforme eu falar, vocês vão sentir, ou conforme o olhar que eu transmitir, vocês vão saber aquilo que eu estou emitindo, que está saindo do fundo da alma realmente. Como eu posso falar que eu odeio todos vocês, mas transmitindo aquele sentimento de amor, porque na realidade aquilo que está saindo da boca para fora não é uma realidade. Então, que nós tomemos cuidado com isso aí, da forma que nós estamos pensando e da forma que nós estamos agindo. Porque isso não prejudica o outro, prejudica a nós mesmos. Então, é nós que estamos sendo prejudicados. Então, é ir aproveitando a oportunidade, ter paciência, ter calma, ter sabedoria, para a hora que vai falar, o que vai dizer, o que vai fazer, tentando analisar a condição da outra pessoa. Talvez ela está carregando uma dor por dentro que ela não consiga colocar para fora, e a única forma que ela consegue é quando ela explode, é quando fala aquelas palavras algumas vezes sem pensar. Então, filhos difíceis são colocados no nosso caminho para que nós exercitemos as nossas virtudes e o nosso bom sentimento. Em algum ponto, ele deve mostrar o caminho que nós podemos seguir para conquistar aquele coração, sem ter a preocupação de cobrar qualquer um dos nossos familiares pela gratidão que nós queríamos que eles tivessem por cada um de nós. Cada um dá o que tem. Não adianta exigir um amor imenso daquela pessoa que também está em exercício, como todos nós estamos vivenciando, né? Hoje, os grupos familiares estão seguindo uma pequena diferença. Hoje existem pais que são mães. Hoje existem mães que são pais. Existem pais que são pais e mães, e existem mães que são mães e pais. E existem avós que são mães, existem avós que estão mães e avós, e assim sucessivamente. Mas talvez por alguma necessidade que houve naquela família, que isso precisou ser dessa forma. Então, até o nosso exercício de gratidão com essas pessoas que estão vivenciando conosco dessa forma, deve ser nosso grande, é muito grande.
Porém, nós jamais devemos ter ingratidão por aquela pessoa que nos trouxe ao mundo e de repente não teve a oportunidade de estar vivenciando a existência conosco até os finais da nossa existência. Por algum motivo aquilo aconteceu que nós não estamos capacitados ainda para compreender. Mas que nós aprendamos a amar aquele que está cuidando de cada um de nós, como também aprendamos a amar aquele que não pôde estar ao nosso lado no decorrer da nossa existência. Existem filhos que não assumem o compromisso na espiritualidade, mas assume o compromisso mesmo estando encarnado. Porque durante a noite, quando nós dormimos, nós vamos para a espiritualidade. Pode ter certeza que aquele pai, aquela mãe, aquela família é levada para a espiritualidade. Olha, esse irmão precisa reencarnar, ele precisa vivenciar a experiência de viver no núcleo familiar, há a possibilidade dele nascer no seio da sua família. E nós fazemos esse compromisso, nós aceitamos esse compromisso e nascemos no meio daquela família, sem ter feito um pré-contrato na espiritualidade. Então nós temos oportunidades 1000 de estarmos voltando naquele núcleo. Mas aí pode acontecer o seguinte: nós não nascemos daquele pai, daquela mãe, de forma biológica, mas nós nascemos no seio de uma outra família. E o decorrer da existência vai acontecendo e de repente nós somos escolhidos por um casal que vai vivenciar a sua existência juntas para vivenciar dentro daquele ambiente, ao qual nós chamamos de filhos adotivos. E eu posso falar para vocês, desde pequenininho eu fui criado por uma família que não era minha biológica, mas foram pai e foram mãe e irmãos que foram maravilhosos para me ajudar até onde eu cheguei até hoje. Então não importa se nós nascemos naquele núcleo, porque a certeza que nós precisamos ter é que de alguma forma nós pertencemos àquele núcleo de forma espiritual, mas não pertencemos na condição física. Agora, precisamos nascer lá fora por um outro grupo de casal que no decorrer da existência ia nos encaminhando para que nós caíssemos naquele núcleo que era nosso verdadeiro. Então não importa se é adotivo, se é chamado filho de coração, ou é chamado filho de um relacionamento. O que importa é que a gente está vivendo dentro daquele ambiente familiar. Tivemos a oportunidade de estar ali. Em relação ainda aos grupos familiares, antigamente era um homem e uma mulher. Hoje podem ser 2 homens, como hoje podem ser também 2 mulheres. Nós não temos que nos preocupar com a condição física que aquela pessoa está apresentando. Não importa os órgãos que aquela pessoa apresenta naquele exato momento, porque o amor verdadeiro é de alma para alma. Então, se 2 homens resolveram se unir, é porque eles estão se amando interiormente. Se 2 mulheres aprenderam a se unir, é porque elas estão se amando interiormente. E ali está a oportunidade de também construir uma família. Porque eles também têm o direito de adotar uma criança, de adotar um filho, de adotar uma filha, porque o que importa para essa criança é o carinho que ela vai receber, o amor que ela vai receber, são os ensinamentos morais que ajudarão ela a se desenvolver no decorrer da nossa existência. E mesmo cada um de nós que estamos aqui,
Vamos aprender a aceitar os nossos filhos, as nossas filhas, ou quem quer que seja que esteja vivenciando essa situação, porque faz parte do nosso núcleo familiar. No decorrer da palestra, estou falando família física e família espiritual. Deixa eu explicar para vocês o que simboliza a família espiritual. A família espiritual é aquela que tem os mesmos ideais, tem os mesmos pensamentos, tem os mesmos objetivos e já estão caminhando juntos há muito tempo. A família terrena, que é aquela com a qual a gente vai vivenciando, e quando chegar no final da existência esse laço se rompe, na verdade, esse rompimento é momentâneo. Primeiro pelo seguinte, porque lá na frente nós podemos nos encontrar novamente. Então os laços não se rompem da forma que nós estamos pensando, mas lá na frente nós podemos nos encontrar novamente. Agora, ainda não faz parte da família espiritual, porque na verdade ainda tem ideais diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes que vão sendo construídos no decorrer da existência, até que lá na frente possa, de alguma forma, alcançar o objetivo daquilo que a gente queria. Então, que nós passamos, de alguma forma, ir vivenciando nesse núcleo, analisando cada uma das situações que nós estamos vivenciando. Eu vi o nosso colega aqui hoje falando a respeito do Evangelho no lar. Nós nem calculamos o quanto é importante fazer o Evangelho no lar. É um pequeno trecho, porque quando nós estamos fazendo esse Evangelho no lar, nós estamos tendo a influência espiritual dentro daquele ambiente. Só que nesse exato momento, quando nós fazemos o Evangelho no lar, são dos espíritos de luz, são dos espíritos evoluídos, são daqueles companheiros espirituais que já viveram aqui conosco, que de repente têm o merecimento de estar lá naquele exato momento. Porque a nossa família espiritual também está do lado da espiritualidade. E muitos estão torcendo por nós, para que a gente atinja o nosso objetivo, para que a gente passe pelas nossas dificuldades, pelas nossas necessidades, mostrando a força interior que nós temos. Então eles estão torcendo por nós. E num momento como esse, eles podem estar presentes conosco nesse pequeno evangelho, sem obrigar quem está vivendo conosco nesta encarnação a estar presente ali. Façamos o convite. A pessoa se falar, olha, eu quero, abrace ela de bom coração e vamos fazer da melhor forma possível. Por outro lado, nós precisamos ter uma preocupação. Quando acontece uma pequena discussão, quando nós entramos em desequilíbrio, quando nós não paramos para pensar aquilo que nós vamos falar. Porque quando nós perdemos um pouco da nossa razão, nós falamos determinadas coisas, que a gente abre um campo gigantesco para que a influência espiritual do lado negativo aproveite aquele momento que nós estamos vivenciando. Que dirá numa questão de ciúmes ou de qualquer outro sentimento que não me vem à cabeça agora, mas o ciúmes eu acho que é um dos maiores pilares de desequilíbrio do nosso ambiente familiar. Porque nós ficamos maquinando o que o companheiro, o que a companheira, ou quem quer que seja daquela família está fazendo. E é uma porta aberta para que a espiritualidade de condição inferior aproveite essa situação para jogar ideias errôneas na nossa cabeça. A porta do salão está fechada, então quer dizer, não entra mais ninguém. Mas, se a Neuza ou quem quer que seja for lá abrir a porta, quem estiver lá fora, na
condição de entrar, ele vai entrar para dentro do salão. A mesma coisa é com a nossa cabecinha, com o nosso ambiente familiar. As influências de condição inferior só entram dentro daquele ambiente quando nós permitimos. Não existe espírito de condição inferior que venha condicionado a desequilibrar o nosso ambiente. Isso só acontece quando nós permitimos. A pandemia como uma oportunidade de agrupamento. A gente já está cansado de ouvir muito sobre isso. Pandemia, 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 né? Mas vamos aproveitar esse exercício que nós estamos tendo para exercitar os nossos sentimentos. Quantas oportunidades nós tivemos de estar hoje fechado dentro do nosso núcleo, com aquela família que a gente tinha, e nós não achávamos tempo para estar com eles. Procurava tempo para estar com a família, não tinha. Quantas oportunidades nós aproveitamos para pegar o nosso telefone para ligar para quem quer que estivesse vivendo longe do nosso ambiente familiar. Nós não fazíamos isso. Mas se essa situação hoje está acontecendo, é porque ela está nos reeducando espiritualmente. Hoje nós temos uma convivência maior com os nossos irmãos, com os nossos pais, até com o nosso cachorro, com o nosso gato. Então, estamos aprendendo a viver dentro daquele pequeno núcleo. Estamos aprendendo que existe um telefone, que existe um celular, que existe um WhatsApp, onde a gente pode estar em contato por uma videochamada vendo a pessoa. Então, é aproveitar essas oportunidades que nós estamos fazendo para fazer um balanço da nossa encarnação. Não precisa chegar na espiritualidade para a gente fazer um balanço da vida que a gente teve, para programar tudo de novo. Vamos começar a programar agora. Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas dá para começar a fazer um novo fim. Então vamos aproveitando esse núcleo que a gente tem para aprender as maiores lições com os professores que foram colocados ao nosso lado. Não tenha pessoas como inimigos, mas professores que se propuseram a nos ensinar determinados caminhos e determinadas situações. E se nós tivermos no papel inverso de sermos os professores daqueles que estão em nosso caminho, vamos colocar em prática tudo aquilo que a doutrina tem colocado como ensinamento para todos nós. E aí nós vamos entendendo que família é aquela que nós temos dentro da nossa casa. Família são pessoas que nós encontramos nas ruas, e família são pessoas com quem nós vivemos dentro de uma sociedade. Sem ser orgulhoso, achando que sabe mais, sem ser egoísta, achando que tem que ser tudo para si, e sem ser vaidoso, achando que já estamos numa perfeita condição. Porque a partir do momento que nós vivenciarmos essa existência, chegarmos um pouquinho no final dela, se nós vivemos bem essa convivência da qual nós nos propusemos a vivenciar, eu tenho plena certeza que nós vamos chegar na espiritualidade contente e feliz pelos compromissos que nós assumimos para vivenciar nesta encarnação. Muita paz a todos.